Olá pessoal, bem-vindos. Tem um assunto que ninguém gosta de falar. Tem um assunto sobre o qual ninguém gosta de pensar, ponderar, verbalizar, exteriorizar alguma ideia. E esse assunto se chama morte. Por mais que nosso mundo seja organizado, seja controlado, seja previsível e tudo mais, a única coisa certa que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Isto é a única coisa certa. Se você vai dar certo na vida ou não, se você vai fracassar, se você vai ter sucesso, se você vai ter um amor, se você vai ter um emprego, se você vai... Tudo variável, tudo incerto. Mas que um dia você vai morrer. Com certeza. As pessoas não gostam de falar de morte por questões de magia, né? Sabe o Harry Potter? Tinha aquela magia, o encantamento lá que ninguém podia falar o nome do Voldemort, porque na hora que falasse o nome dele, aparecia ele na frente e capturava. Ou aparecia um comensal da morte lá, capturava. Então as pessoas pensam que se eu falar de morte, eu estou atraindo a morte. Falar da morte não vale a pena. Né? Dá medo, a gente fala baixinho. A morte faz parte da vida. E nós precisamos, ocasionalmente, pensar, né? Ponderar a respeito dela. Não dá para chegar no último momento e você morre sem saber de nada. Tem uma música antiga já, uma música gaúcha que eu gosto muito. Essa música gaúcha não tem na internet, não encontrei a letra dela, nada, perdi totalmente. Mas ela fala de um capataz da estância, né, de uma estância, de uma fazenda, que um determinado dia, percebendo que a morte estava chegando, ele começou a organizar a estância que ele estava, começou a colocar as coisas que estavam sob a responsabilidade dele em dia. O gado, né, os bois e as vacas, a criação, as galinhas, os porcos, a horta, percorreu os moeirões, os arames farpados, arrumou, deixou tudo certinho, e aí ele sentou-se para morrer. Essa música me vem às vezes, né, quando eu penso nessa questão, e eu acho muito interessante ela, porque precisamos nos preparar para esse momento, ocasionalmente. Então, de tempos em tempos, a gente também faz a vistoria nas nossas coisas, nos nossos objetos, nos nossos bens, nas nossas roupas. O que não serve a gente doa, o que não serve a gente joga fora, vai para reciclagem. Um apanhado dos documentos, um apanhado das contas a pagar, das contas a receber. Algumas pessoas cuidam de fazer um inventário, fazer um... Me fugiu agora a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Né? Aquilo que a gente faz para deixar os bens para os filhos e tal. Fugiu não. Quando você está dormindo muito intensamente, quando você está no sono muito intenso, a morte vem e você percebe ela um dia ou dois, às vezes nem isso. Ou acontece simplesmente, você está andando tranquilamente e você cai morto. À medida que você desperta e que você começa a perceber as coisas, as energias, as relações, as interações, a morte está junto de tudo isso. Faz parte, nos acompanha a vida toda. Então nós precisamos estar atentos a isso e precisamos nos preparar adequadamente para esse momento. Sem paranoias,
sem entrar em ideias, viagens, sem fazer isso uma coisa assim estressante, você está toda hora pensando nisso, mas de tempos em tempos ficar atentos e perceber como está a sua jornada no planeta, né? O que você fez ao longo do tempo, como que você avalia isso? Escreveu um livro, plantou uma árvore, amou alguém, foi amado. E aí vão surgir questões muito pertinentes, né? Muito pertinentes. E a gente se prepara para o momento. A gente prepara as pessoas ao nosso redor para este momento. Às vezes a gente fala em morte em tom de brincadeira. E mesmo assim as pessoas não gostam. Para com isso, vem com esse assunto de novo. Por que está falando isso? Mas é preciso falar seriamente, ou em tom de brincadeira. É preciso pensar nessa transição. A morte é a morte do corpo físico. É a morte do corpo de energia que está muito grudado ao corpo físico. Que depois que o corpo físico falece, 2, 3 dias, o corpo de energia se dissolve. Mas você continua existindo. Só que esse conhecimento não é um conhecimento comum. Não é algo que as pessoas acreditem, porque não vivenciaram nada a respeito disso, de continuar existindo após a morte. Alguns acreditam no budismo, outros no cristianismo, outros no islamismo, hinduísmo, e cada um tem uma crença diferente, cada um tem uma perspectiva diferente da morte, e nós nos agarramos a isso, nós nos agarramos à crença mais forte dentro de nós, mesmo que ela não seja muito racional, mesmo que ela não seja muito viável, mas é o que fazemos, porque nós não pensamos na morte. A morte é uma possibilidade remota que acontece com os outros, mas não acontece comigo. Não, comigo, não, com os outros. Enquanto acontecer com os outros, é como se fosse uma segurança, uma magia que eu faço em não falar em morte. A morte acontece com os outros, não acontece comigo, eu sigo incólume em direção à minha velhice. Mas é preciso falar de morte, pensar. Porque depois que você morre, continua tudo igual. Abrem-se novos horizontes. Mas dentro de você, continua tudo igual. O que você pensa, o que você acredita, o que você gosta, o que você quer, continua a mesma coisa. Com alguns horizontes a mais para você manifestar essas coisas. Alguns perigos, algumas facilidades, assim por diante. Ninguém se torna santo porque morre. Ninguém se torna perfeito porque morre. Ninguém abandona vícios porque morre. Levamos tudo. Toda a nossa carga de experiências boas e ruins. Nós levamos junto com a gente. Essa breve passagem pelo planeta. E eu, particularmente, penso ocasionalmente, né? Já tenho uma certa idade, já tive uma série de experiências que foram fantásticas, boas e ruins. Então eu tenho bastante consciência do momento que eu estou, do potencial, de como está meu corpo físico, esse computador biológico, né? Como que ele está se portando, quais são os limites que ele tem atualmente, quais são as questões e os cuidados que eu tenho que ter com ele. E também uma ideia do quanto eu quero viver. Não quero chegar a 80, 90, 100 anos. Não tenho essa necessidade. Muitas, talvez a maioria das coisas que eu gostaria de experimentar, eu já vivenciei. As coisas que eu pretendia fazer, eu fiz. Não 100%, algumas 10%, 20%. Muitas não cheguei nem perto, mas eu penso que faz parte do processo todo. Não se tem tudo que se quer.
o que se tem, nós precisamos valorizar. E aquilo que nós perdemos, nós precisamos valorizar. E aquilo que nós não conseguimos também. Todas as experiências nos carregamos. Então, precisamos estar lúcidos a respeito disso. De quanto tempo nós temos. As coisas que nós ainda temos que fazer. Há nisso não só lucidez, mas também uma certa dignidade. De que você é responsável pela sua vida e pela sua morte, pela forma como você vai morrer. Não criar laços fortes demais para que as pessoas depois não sintam tanto essa partida. Conversar com as pessoas sobre as suas crenças para que as pessoas saibam que você está tranquilo para quando esse momento chegar. Cuidar da sua fazenda, né? Cuidar da sua fazenda. Ocasionalmente. Momentos de intuição em que certas coisas se tornam um pouco mais prementes. São cuidados importantes. Fazem parte não só desse processo de despertar que a gente tanto fala, né, hoje em dia, eu tanto falo, mas de um processo de amadurecimento normal da nossa personalidade, né? De saber que a nossa idade está passando, o tempo está passando, e o nosso momento pode chegar por diversos motivos. Vamos conversar um pouquinho mais, vamos ponderar um pouco mais, né? Sem neuras, sem viés negativo. No meu caso, de novo, particular meu, partir, morrer, vai ser uma grande aventura. Eu acho que o Peter Pan falou isso. Plágio descarado, foi o Peter Pan que falou que morrer vai ser uma aventura fantástica. Mas, concordo com ele. O momento de ir embora vai ser muito bom, vai ser muito bonito. Estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Gratidão.